no livro de Daniel, no capítulo 6, verso 1, 2 e 3. E apareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, os quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então, mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. O contexto a qual nós iremos falar é a Babilônia. A Bíblia nos diz que as forças babilônicas, a mando de Nabucodonosor, invadem Judá e levam em 3 levas. Só que na primeira leva, eles procuram os jovens de mais aparência física, jovens que estavam formados na cultura, que entendiam mais sobre as leis, jovens inteligentes. Ao levar esses jovens, Daniel se distingue. Daniel, ele cresce na Babilônia, ele aparece, porque havia em Daniel um espírito excelente. E o rei, no verso 3, pensava em constituir Daniel sobre todo o reino. Então, abaixo do rei seria Daniel. Já havia um cargo, já havia algo, um propósito, algo separado para a vida de Daniel. Então, eu observo, lendo a palavra, estudando, que a cova é um prenúncio de que coisas grandes estão chegando. A cova quer dizer que tem algo grande chegando para a sua vida, tem algo grande chegando para você, tem algo reservado. Deus tem um propósito, tem um projeto para a sua casa, para a sua família. Só que não acharam nada contra Daniel, não tinha-se o que falar, porque Daniel era fiel. Então foram até o rei, tentaram contra Daniel, fazendo com que o rei fizesse um edito real, que qualquer que no espaço de 30 dias fizesse alguma petição a algum deus ou algum homem que não fosse o rei Dário, fosse lançado na cova dos leões. E como não acharam nada contra Daniel, e Daniel não mudou o seu jeito de ser por causa do edito real. Daniel, ele não mudou o seu caráter excelente, a sua personalidade, a situação a qual ele vivia não mudaram Daniel. A Bíblia diz que ele continuou sendo o mesmo. O verso 10 diz que quando Daniel ficou sabendo do edito assinado pelo rei, ele entra na sua casa, abre as suas janelas que estavam voltadas para Jerusalém, dobra os seus joelhos e vai então dar graças a Deus, como antes ele costumava fazer. Então foram até Daniel e o acharam orando, clamando, buscando, adorando a Deus, que quando o inimigo da nossa alma vier até nós, nos ache orando, clamando, que as situações não mude quem somos. E Daniel então foi levado para a cova dos leões, para ser lançado na cova dos leões. O rei então mandou que lançassem Daniel na cova, e ele diz a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará do poder dos leões. E foi lançado Daniel na cova e foi selado com o anel do rei, para que não houvesse revogação, para que nada fosse desfeita aquela sentença. Então o rei voltou para o palácio e passou a noite tentando achar algum modo, olhando, pesquisando os livros para que pudesse livrar Daniel. E até ali na cova foi a família, foi os amigos, foi os inimigos, porque muitas vezes
vão até a boca da cova para ver nossa derrota, para ver nossa tristeza, para ver a nossa angústia. Mas a Bíblia diz que aqueles que foram na porta da cova com Daniel, quando o rei chega pela manhã e ele pergunta: Daniel, o teu Deus te livrou dos leões? Daniel então responde, fala ao rei: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem mal, porque foi achado em mim inocência diante de Deus. Inocência quer dizer falta de culpa. Naum capítulo 1, verso 3, a Bíblia nos diz que o Senhor não tem o culpado por inocente. Então a Bíblia diz que Daniel foi tirado da cova ileso, sem nenhum arranhão, e aqueles que atentaram contra ele foram lançados na cova dos leões. E antes que chegassem no fundo da cova, os leões já haviam estraçalhados. Cadê os teus acusadores? Tem momentos na nossa vida a qual o próprio Deus nos pergunta: cadê os teus acusadores? Porque Isaías 54:17, a Bíblia nos diz que toda ferramenta preparada contra nós, ela não prosperará, e toda língua que falar contra nós, com juízo, Deus a condenará. Então pensa no grande livramento a qual Deus tinha para Daniel, a qual Deus fez na vida de Daniel. E Dário então faz um edito, ele manda para todas as províncias e ele começa dizendo assim: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte eu faço um decreto, que em todo o domínio do reino os homens temam e tremam diante do Deus de Daniel, porque ele é vivo, porque ele permanece para sempre, porque o seu reino não será destruído, o seu domínio é até o fim. Ele livra, ele salva, ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra, e ele livrou Daniel da boca dos leões. Eu quero dizer para você, a cova é o prenúncio de que coisas grandes vêm aí. Deus quer nos constituir, mas primeiro tem cova. Mas o Senhor nosso Deus é aquele que não perde peleja, é aquele que não perde batalha. A cova de Daniel trouxe salvação para Dário. A cova de Daniel trouxe reconhecimento de quem era Deus, tanto na vida de Daniel quanto Deus foi para aquela nação. Eu quero dizer para você, querido, o teu sofrimento vai salvar almas. Aquilo que você está sofrendo, passando, achando: Deus me abandonou, Deus me esqueceu. Não, o Senhor tem algo grande para fazer na sua vida e na tua história. Fique com essa palavra. Eu quero orar por você, Senhor Deus de poder. Abençoa essa minha irmã que me ouviu, Senhor, nesta manhã. Guarda ela debaixo das tuas mãos poderosas. Paizinho, que o teu propósito, o teu projeto venha a ser concluído na vida da tua serva. Acampa os teus anjos, Senhor, ao redor dela, assim como o Senhor fez com Daniel na cova dos leões, e que o mundo veja que o Senhor é o nosso Deus, um Deus grande, tremendo e poderoso, que salva e livra, e que todos tremam e temam diante do nosso Deus. Esse é o meu pedido nesta manhã. Fique na paz, em nome de Jesus.